vai pro trabalho, assiste a aula à noite, chega em casa, depois de 1 hora de busão, vai fazer a comida, e depois de fazer a comida, você desmaia, acorda no outro dia, já tem que preparar de novo, e vai pra aula e mais tantas horas no ônibus. Trabalha, estuda, luta, cuida, se cuida, ama, cansa, acolhe. A vida da Mariana Lacerda certamente é ou já foi muito parecida com a sua. Mariana tem 30 anos, mora em Fortaleza, no estado do Ceará, região nordeste do Brasil. Quando a gente fala que a vida da Mariana se parece com a sua, com a minha, com a nossa, o que estamos dizendo, na verdade, é que a vida das mulheres é atravessada por uma série de contextos que não tem a ver somente com cada indivíduo ou com as escolhas que cada um faz. Capitalismo, patriarcado, racismo são os responsáveis pelos processos de precarização da vida e empobrecimento. Quais as formas de resistência que colocam a vida no centro e enfrentam o capitalismo patriarcal global? Este é o Juntas e Misturadas, um podcast em 4 episódios, uma realização da SOF, Sempre Viva Organização Feminista, e da coletiva XXK, Feminismos, Pensamento e Ação. Vamos juntas explorar os territórios da economia feminista. Esta é uma produção da Rádio Tertúlia. Além de dar nome a este podcast, o Juntas e Misturadas é uma publicação que foi feita combinando 2 olhares da economia feminista. De um lado, a SOF, uma organização feminista no Brasil que faz parte da Marcha Mundial das Mulheres. De outro lado, uma organização de mulheres do País Basco, a coletiva XXK. E foi assim, construindo um território compartilhado a partir de 2 lugares no mundo, que as organizações se propuseram a discutir os desafios da economia feminista, que é uma ferramenta de luta. Não precisa se preocupar de ser um tema muito complicado, porque nós não estamos falando de uma economia que está desconectada da realidade, uma economia que não está separada da política. Ela tem a ver com uma proposta que articula conceitos, análises, agendas e formas organizativas. Nós vamos apresentar a publicação Juntas e Misturadas em 4 episódios. Este é o primeiro e nele vamos falar sobre as ideias de sustentabilidade da vida e do conflito capital-vida. A publicação em texto pode ser encontrada no site da SOF, sof.org.br. Eu sou Raíssa Lazzarini e neste episódio eu conto com a companhia da militante feminista Miriam Nobre, agrônoma integrante da Marcha Mundial das Mulheres e também da SOF. Oi Miriam, seja bem-vinda. Oi, obrigada por estar aqui, eu adoro uma tertúlia. Que ótimo, Miriam, então você está no lugar certo, né? Bora lá. Miriam, a palavra economia ela pode assustar um pouco, né? Mesmo para as mulheres que estão na luta feminista e já acompanham o assunto. Logo se imagina que é um tema assim muito difícil. Pra gente abrir no terreno, porque a ideia é a gente destrinchar tudo. Em linhas gerais, o que é economia feminista? Engraçado, você foi falando, foi passando um filme aqui na minha cabeça. Eu lembrei de uma companheira feminista e economista que quando ela veio na primeira reunião que a gente chamou aqui na SOF para discutir esse tema, ela falou, nossa, que bom, porque antigamente quando eu comecei a militar, economista só servia para fazer conta, né? Então eu tinha essa ideia de que economia era matemática, né? E você começou falando da economia e a política juntas, né? Então quando a gente junta nessas 2 palavras, economia e feminismo, a gente já está juntando economia e política, né? Porque quando a gente fala do feminismo, a gente fala dessa luta, né, para confrontar uma situação de desigualdade estruturada pelo patriarcado, o capitalismo e o racismo. E aí a tarefa que a gente se coloca como economia feminista é justamente tornar visível e parte, né, da compreensão política de quem está lutando para transformar a sociedade, de que essa separação, né, que é das empresas, da lógica do poder público, né, das políticas públicas, entre a produção, né, das mercadorias e a produção das pessoas que produzem as mercadorias, né, que é a reprodução social da vida, só tem o sentido de esconder que para ter produção tem que ter trabalhadores e trabalhadoras, né? E que produzir essas trabalhadoras e trabalhadores de hoje, das gerações futuras, é baseado numa quantidade enorme de trabalho, de disponibilidade de tempo, de energia emocional das mulheres.
e naturalizado como se fosse uma coisa da gente ser mulher, né? Ficar colado uma coisa na outra. Então, escondendo o sentido econômico e a importância econômica desse trabalho e dessa disponibilidade das mulheres em relação a isso. Essa é a principal tarefa que a gente tem como economia feminista, desvelar essa ilusão, né, essas duas ilusões, vamos dizer assim, que a ordem estabelecida, o status quo, tenta colocar, de que a economia é totalmente separada da política, que não tem agentes, sujeitos que atuam para que as coisas vão em determinado sentido, e de que a produção existe sem a reprodução social, sem a produção das trabalhadoras e dos trabalhadores. Miriam, antes de seguirmos na nossa conversa, vamos ouvir um pouquinho mais o depoimento da Mariana Lacerda, que abriu este episódio. Desde muito cedo também, assim, eu participo, né, da Associação do Bairro, dessas coisas, e eu acho que ali abre um caminho de oportunidades, sabe? E aí é conhecendo a marcha, conhecendo os movimentos sociais, conhecendo o partido político, isso muda a minha trajetória, assim, porque eu tentei de novo vestibular, fui para a universidade, entendi que podia, que tinha direito àquilo. Essa dimensão da luta social e da relação com os movimentos, com a própria esquerda, me fez entender que eu tenho um direito, ao passo que eu me reconheço tendo esses direitos e como esse sujeito histórico eu me construo a partir disso, assim. Que existe uma série de opressão, de que a gente luta contra essas opressões e que a gente é mais do que essas opressões. Saber que o meu lugar de mulher negra periférica é também um lugar de uma mulher pensante, de uma mulher que pode ser intelectual, com essa compreensão de que existe uma estrutura, que essa estrutura me afeta e como eu posso criar coletivamente estratégias para fugir disso. O racismo, né, ele coloca, se a gente pega a construção social a partir do colonialismo ou do processo de escravização, ele vai colocar que o papel da mulher negra é o papel da servidão. Desse lugar de servidão, né, também se constrói esse lugar de não pensante, né? A gente ainda tem uma longa trajetória, né? Quantas mulheres negras morrem como a Beatriz Nascimento, né? Ajudando ali a vizinha numa briga de violência contra a mulher e acaba sendo drasticamente assassinada, né? Então, assim, quantas mulheres negras não se envolvem nesses conflitos nos seus territórios? Acho que o primeiro ponto é isso, a gente conseguir desnaturalizar tudo isso. Como o capitalismo se organiza, desnaturalizar como o racismo se organiza, como o patriarcado se organiza nas nossas vidas. É o primeiro ponto, assim. Quando você entende que isso não é natural, você começa a pensar, então tá, como é que eu posso construir um processo que rompa com essas coisas, né? Que rompe com isso. Tipo, eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar na universidade, mas hoje eu não sou mais a única, existem várias outras. Então, quando a gente se coloca como sujeito na história, né, a gente sabe que essa nossa trajetória, ela está construindo outros caminhos. Contraofensivo é o que o capital diz. As saídas individualizadas, as nossas soluções passam por uma construção que é coletiva, assim. Muito bom ouvir a Mariana, né? Uma fala muito potente, muito forte, né? E ela traz, ela fala uma coisa que eu gostaria de destacar, que é a dimensão da luta social. A relação dela com os movimentos fez ela entender ela como sujeito de direito, né? E que isso mudou a trajetória dela. Então ela traz que a experiência da vida dela é muito marcada pelo coletivo. E aí, Miriam, eu queria que você falasse como que isso se relaciona com a ideia de sustentabilidade da vida. Nossa, a fala da Mariana tem tantos fios, né? Eu vou por outro, tô tentando pegar um. Porque assim, nem sei se é o começo, mas é porque tem algumas palavras que ela fala, né? Que meus olhos brilham. A Beatriz Nascimento, por exemplo, né? Eu gosto muito dela. Eu gosto porque essa autora negra, ela desenvolveu a ideia de que tem uma continuidade nos quilombos, na história dos quilombos, né? Então, e a Beatriz Nascimento foi mostrando
como tem quilombo, né, nesse país, assim, nos espaços urbanos, e como que você percebe isso pelo grau de relação ali, pela existência da comunidade, né? Essa existência da comunidade na resistência é uma existência muito política e que talvez a gente, quando pensa em movimento social ou partidos políticos num pensamento mais tradicional, a gente não consiga enxergar o quão político é essa existência comunitária, né? Quantos acordos se precisa construir ali, quais são os espaços onde esses acordos são construídos, quais são as linhas de continuidade, quais são as coisas que vão se refazendo por causa da reação aos contextos, né? Então, tudo isso tem muito a ver com essa economia feminista no sentido de uma outra organização econômica que implique numa outra organização do trabalho, que implique em reconhecer que as lógicas e os tempos da natureza e das relações entre as pessoas podem organizar a economia. Eu acho que nos quilombos tem inúmeras experiências disso, então a Beatriz Nascimento faz esse convite a gente a se aquilombar, né? Acho que outra coisa que Mariana traz também, ela viveu, né, essa possibilidade, é uma combinação, eu acho muito bonito, porque é uma combinação entre trajetória pessoal e uma trajetória coletiva fruto de uma mudança no nosso país, que é um acumulado de histórias, né? Então o fato de ter pessoas da classe trabalhadora, filhas e filhos da classe trabalhadora na universidade, é produto de uma luta política, da gente ter conseguido colocar o PT no governo federal, do PT ter uma política em relação a isso, de ter um movimento estudantil, um movimento social que acolhe as pessoas que estão nessa situação. Esse acolhimento foi fundamental para ela e é fundamental para muita gente. Então acho que no feminismo e na minha trajetória pessoal foi assim também, foi muito bom poder ter um espaço político de acolhimento dos meus dilemas que eu considerava pessoais. Então poder ter aquele espaço entre outras mulheres que eu compartilhava a minha experiência, os desafios que eu sentia, os limites que eu sentia, e ver que outras mulheres também viviam aquilo em diferentes fases da vida, e a gente aí, isso é a construção de alternativas que a gente fala, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia assim, de que a gente vai construir um programa. Eu vejo que a construção desse programa é junto com a construção de um sujeito político coletivo, né? Que dá vida àquela alternativa que tem um horizonte, mas que tem um caminho em direção a esse horizonte que vai lidando com todas as contradições no caminho. Então, ela conta da trajetória dela, né? Que é como você foi apresentando no início, toca as nossas vidas todas como mulheres, né? Outro aspecto do depoimento da Mariana que acho que vale a pena a gente destacar aqui e conversar um pouquinho é a dimensão do racismo, né? Que nos leva também a pensar a questão dos trabalhos desvalorizados, né? Que são realizados na grande parte pelas mulheres negras, né? Qual o papel do território, das organizações populares na construção de caminhos diferentes, né? De criar alternativas. Tem como dar exemplos de como isso ocorre? Eu acho que uma das coisas também que desde a economia feminista a gente fala é que o cuidado é essencial para sustentabilidade da vida, né? Mas que existe uma distribuição desigual de cuidados, né? Que as mulheres cuidam mais do que os homens e as mulheres negras e indígenas cuidam muito mais do que as mulheres brancas. Isso a gente pode olhar pelos dados estatísticos aí em relação a tempo dedicado aos afazeres domésticos, que é uma aproximação, né? Porque quando a gente olha aquela quantidade de horas por semana, a gente sabe que as mulheres trabalham muito mais. E também tem uma autora americana, estadunidense, a Patricia Hill Collins, que ela fala de imagens de controle, né? Então é interessante porque esses processos econômicos, né? Essa coisa da subordinação, da servidão, né? Que a Mariana fala, como é que a gente vai introjetando isso, né? Então tem, aqui no caso do Brasil, né, dos países das Américas, tem esse período longuíssimo, né, de escravidão legal, né, que qualquer reação, né, das pessoas que sempre existiu, resistência que sempre existiu, era punida com muita violência, é punida com muita violência até hoje, né, não é à toa que existe um genocídio da juventude negra, é uma violência para
lembrar as pessoas, colocar as pessoas neste lugar de subalternidade, né? E aí, junto com isso, a gente vai se introjetando também. Então, a Patrícia Hill Collins fala de uma imagem de controle dessa disponibilidade afetiva, né? O tempo todo, aquela mulher que cuida, né? E também essa imagem de controle que tem a ver com uma sexualidade desenfreada e tal, que é um pouco que a Mariana conta também, né? Então essas imagens, essa criação de uma norma organizando a nossa subjetividade é totalmente colada ao lugar que colocam para nós no trabalho, né? Então colocam a nós mulheres negras nessa posição de estar no trabalho doméstico. Então, quantas de nós nunca não viveu uma situação de você estar andando na rua e alguém perguntar se você faz faxina, se você está disponível para o emprego doméstico. Então a primeira coisa que muitas pessoas olham para uma mulher negra e pensam é isso, ela pode trabalhar de empregada para mim. Então sempre tem essa ideia de que as mulheres negras estão à disposição para o cuidado do outro, né? Então a gente junta com a divisão racial do trabalho e junta com essa constatação de que a vida se sustenta na natureza, no trabalho doméstico de cuidados, no trabalho comunitário, e isso fica invisibilizado, né? Porque é o lugar, né? Um lugar naturalizado da mulher negra, né? Eu penso muito nos quilombos, né? E aí uma das coisas que eu vejo no quilombo é a organização do trabalho, o peso do trabalho comunitário ainda estruturando aquelas comunidades. Então lá onde a gente está mais perto, né, lá na Barra do Turvo, aqui no Vale do Ribeira, tem 3 nomes diferentes para mutirão. Tem reunida, tem picheca, tem mutirão. A reunida é quando estão os em volta, picheca é quando não é só ali em torno, mas vem de um pouquinho mais de longe, mutirão é quando vem de outra comunidade. Então imagina, e cada um tem um regulamento. Então realmente o trabalho em mutirão é necessário na forma da agricultura agroecológica como a gente faz. E aí então a gente vê que no caso das comunidades que têm essa tradição do trabalho coletivo, é mais possível para as mulheres continuarem na sua condição de agricultoras. Então acho que isso é uma contribuição importante que as comunidades tradicionais nos trazem. Eu bebo, né, de 2 fontes, dessa trajetória das comunidades tradicionais que permanecem, né? Vamos fazer uma reunida aí para preparar comida, né? E aí não precisa fazer comida todo dia, por exemplo. E desse caminho da autogestão, né? Que vem sendo construída pelas organizações, pelos movimentos sociais. Eu acho que uma combinação das 2 coisas nos dá muitas pistas, né? Para a gente ir organizando o trabalho de uma maneira diferente com esse horizonte que a sustentabilidade da vida nos convoca. Para a gente entrar nos próximos temas, agora a gente vai ouvir alguns trechos da própria publicação. Convido você que nos ouve a nos acompanhar nessa leitura e depois retomamos a nossa conversa. Vamos ler juntas? Separamos alguns trechos da publicação Juntas e Misturadas. Estes que eu vou ler agora começam na página 17 e estão no capítulo 2. Ao falar de sustentabilidade da vida, fazemos referência a todos os processos, territórios e relações que regeneram tudo que é vivo, a partir de uma compreensão da vulnerabilidade como condição fundamental da vida humana. A vida é uma potência, mas ela só ocorre se estabelecermos suas condições de possibilidade. A única forma de fazê-lo é no coletivo. Não podemos viver em isolamento, nem somos autossuficientes. A vida só é possível dando e recebendo cuidados, trabalhos, tempos, saberes, afetos. Entendemos também que a vida excede a vida humana. A ecodependência é outra condição básica da nossa existência. Nossa vida só é possível dentro de um planeta vivo. Somos parte da natureza. Queremos dar rosto ao capital, revelar quais são as poucas vidas que para esse sistema e só nele valem muito, e conhecer suas condições materiais e subjetivas de existência. Assim, encontramos o sujeito em que os eixos de desigualdade convergem, na chave do privilégio, ou seja, quem domina o processo de acumulação de capital. É o BBUHH. Quem detém o poder corporativo é o branco, burguês, urbano, homem, heterossexual.
Há cada vez menos BBUHH nesse contexto de disputa do processo de concentração de capital. O conflito capital-vida surge porque a forma de dar conta de suas aspirações vitais é através da acumulação, despossuindo as vidas alheias e a vida do planeta, transformando os modos de reprodução da vida coletiva em modos privados de produção de capital. O conflito capital-vida é um problema simultaneamente comum e desigual. É comum, por um lado, porque implica a destruição do planeta, sem o qual ninguém poderia viver. Também é comum porque destrói a vida coletiva. Mas é desigual porque os ataques sobre as vidas concretas são radicalmente desiguais, desde a morte por descarte até os níveis altamente desiguais de precariedade. Como nos impacta desigualmente a apropriação global de terras? E a especulação da moradia? O que propomos fazer com o emprego doméstico? Um trabalho no qual se evidenciam com força as desigualdades entre as mulheres. Construímos força política dando respostas situadas para essas perguntas, entendendo que a alimentação, a moradia e os cuidados são territórios onde se expressa esse conflito capital-vida que nos une e nos divide. Bom, muitos tópicos para a gente debater aqui, né, Miriam? Vou começar pela questão da interdependência. Como ela nos ajuda a entender a relação entre nós e também a nossa relação com a natureza? Por que ela é importante para a gente pensar novos modos de vida? Acho que para a gente pensar aqui na interdependência, a gente tem que pensar que é na dependência, porque acho que essa construção toda da economia da ordem aí é dizer que nós somos autônomos, né, indivíduos autônomos que fazem escolhas racionais, maximizando a utilidade e tal. Aí é o que a gente está falando que não é bem assim, né? Nós todos somos vulneráveis, né? Nós todos necessitamos de cuidados, só que essa ilusão, né? Esse mecanismo aí que o capitalismo opera é de esconder essa dependência, colocar como se essa dependência acontecesse só em algumas pessoas, né, como eu tinha me referido, só naquelas pessoas que necessitam mais cuidados, inclusive medicalizando essas respostas, né, tudo no sentido de esconder que nós todos necessitamos de cuidados. E a questão é como é que a gente distribui esses cuidados, né? Para que a gente não fique nessa questão de que só as mulheres e as mulheres negras e indígenas cuidem e na outra ponta o e o branco burguês e tal, essa expressão aí do chamado homo econômicos da economia, receba os cuidados sem colocar nada, né? Então acho que primeiro tem essa questão da gente reconhecer a vulnerabilidade e aí pensar nossa, né? E aí como é que a gente organiza isso? E aí acho que tem essa relação também, né, da ecodependência, mas que a gente pode pensar numa interdependência com as companheiras não humanas, né, com as plantas, né, com as companheiras de jornada aí, as plantas, os animais e tal, nossas companheiras de jornada nesse mundo, né. Tem uma agricultora Aparecida, que eu gosto muito quando ela fala assim, ela diz, né, que ela cuida da planta e a planta cuida dela, né. Então isso também é uma relação de inter e ecodependência, né, a gente se sentir assim e se perceber, né, no mundo onde a gente está numa teia de relações mesmo, né, que tem conflitos, que tem ambiguidades e tal, mas a gente se situar, aí de novo, situar, né, se situar aí para pensar formas que sejam de potência da vida, né, como vocês estavam falando, de ampliar a possibilidade da vida, que é justamente o contrário, né, do que essa ordem estabelecida que tem aí, que é mobilizando a morte e o medo da morte como uma forma de controle e subordinação da gente, né, aos interesses do capital patriarcal e racista. Bom, na publicação vocês apresentam a sustentabilidade da vida, que nós já tratamos aqui, como uma aposta política. A noção de conflito capital-vida, por outro lado, traz uma perspectiva de diagnóstico do que vivenciamos hoje e do que nós precisamos superar. Nesse sentido, apareceu uma sigla curiosa, que você já até citou na resposta anterior, que é o BBUHH. Quem é esse sujeito e o que ele tem a ver com esse conflito capital-vida? Eu acho que é importante a gente nomear, né, porque
Quando a gente fala que a economia é um processo político, né, que tem gente que toma decisões em função dos seus interesses, é bom nomear isso, né, porque senão tem aquelas notícias de jornal que fala o mercado está nervoso. Mas quem é o mercado, né? E inclusive de você observar, né, como é que é a subjetividade e o comportamento dessas pessoas. Eu vi uma vez, há muitos anos atrás, eu lembro de ter lido um artigo que associava o jeito, né, de funcionar dos operadores da bolsa, né, do mercado financeiro, com os pilotos de caça, sabe? Aquela postura de querer ganhar mais, de fazer as negociações e tal, sem ter nenhum compromisso ético com aquelas ações que ele está tomando ali, né? A gente viu isso aí nas quebras da bolsa e como que os operadores lá de todo o processo estavam totalmente, não se sentiam em nada comprometidos com as consequências das suas ações. Tudo que eles atuaram nas bolhas, né, do mercado imobiliário, né, das hipotecas e tal, sem ter nenhum respeito por aquelas pessoas que estariam perdendo as suas casas fruto das suas decisões. Então é muito importante reconhecer e nomeá-los, né? Miriam, e por que nós dizemos que o conflito capital-vida ele é comum, mas ao mesmo tempo desigual? Bom, eu acho que a pandemia de Covid-19, se a humanidade aprendeu alguma coisa com o que nós vivemos, torna essa resposta bastante evidente, porque tem uma hipótese, né, de que esse vírus veio de animais silvestres por causa da destruição dos refúgios onde esses animais silvestres viviam, né, na relação com a produção industrial de animais, assim, muito perto, e daí pulando para os seres humanos, e aí nos tocando a todos, mudando a vida de todos. Porém, quem morreu mais, né? Não só morreu mais, né? Quem adoeceu mais, quem estava lidando com as sequelas agora, né? Aquelas pessoas que estavam numa posição de linha de frente e que não pararam, né? Que não puderam se resguardar em casa, fazer trabalho em domicílio. Então a gente viu, né, o fato mesmo no pessoal de saúde, né? Como que aquelas mulheres que estavam na posição de enfermeiras, auxiliares de enfermagem ou na limpeza dos hospitais e tal, estarem muito mais expostas, né, a esse contágio. E aí não é só a questão de ter adoecido ou ter falecido, mas ter vivido todo esse período com um medo muito grande, assim, e sem escolha, né, sem poder organizar a vida de uma outra maneira. Bom, nós vamos nos aproximando agora do fim do episódio. Gostaria de agradecer muitíssimo a sua participação, Miriam, e vou aproveitar e pedir para você compartilhar com quem nos ouve qual é o tema do próximo programa. Então, do que era a nossa linguagem comum da economia feminista, que nós da SOF e XXK já compartilhávamos, e agora a gente foi colocando temas a explorar, né? E a explorar desde essa diferente visão. Então, a gente trouxe o corpo, o tempo e o território. Como eles se entrelaçam, como é que a gente pensa eles, inclusive tentando abrir, né, porque às vezes aí eu também dei muitos exemplos, né, sobre o território quilombola, porque eu acho que é uma comunidade que respira o território o tempo todo, mas de repente quando a gente escuta as companheiras do norte falando, a gente começa a entender também que a cidade é território, né, que onde que a gente está situada e tal, então esse jeito de juntar diferentes visões é para também colocar diferentes perspectivas e repensar como é que a gente vive o nosso corpo, como ele é marcado por esse contexto onde a gente está, como é que a gente abre tempos de liberdade, tempos de alegria nesses momentos tão difíceis e como é que a gente amplia metro quadrado por metro quadrado as nossas possibilidades de liberdade. Então já fica aí o convite para você nos acompanhar no próximo episódio na sua plataforma de áudio favorita. A publicação em texto pode ser encontrada no site da SOF. Anota aí, sof.org.br. O podcast Juntas e Misturadas é uma realização da SOF, Sempre Viva Organização Feminista, e da Organização do País Basco Colectiva XXK, Feminismos, Pensamento e Ação. A produção é da Rádio Tertúlia, com apoio da Fundação Rosa Luxemburgo, Escritório Brasil-Paraguai.
Coordenação Camila Maciel, Helena Zelic, Miriam Nobre e Tica Moreno. Produção executiva Raíssa Lazzarini, Beatriz Pasqualino e Raquel Júnia. Sonoplastia Lua Gattinoni.